Oi galera, tudo bem? Bora para nossa terceira revisão? Então, let's go! Senta aí na nave e presta atenção. Galera, a revisão 3 só decidi para ser gráficos MU, tá? Para não causar nenhum derrame cerebral em vocês, misturar já de uma vez gráficos MU, gráficos MUV, NA e das niches. Hoje só gráficos MU. Bora lá? Gráficos MU. O que é MU? Movimento uniforme. Galera, vocês também vão encontrar como RUV. É a mesma coisa, tá? Mas o que significa? Significa movimento retilíneo uniforme, tá? Ambos são a mesma coisa. E qual que é a equação? É a nossa equação do sorvete. Olha ele bonitão ali. S é igual a S0 mais VT. E qual é essa origem dessa função? Ela surgiu pela função matemática aqui, y é igual a x mais b. Essa função é a nossa função do primeiro grau. E a função do primeiro grau é o que, gente? É uma reta, beleza? Então, quando eu falo que matemática tem que estar no coração, é real. Bora lá! Quais são os tipos de gráficos que vamos esbarrar no movimento uniforme? Primeiramente, posição, o S, certo? Versus tempo. Olha só, o espaço vai estar no eixo Y, correto? E o tempo está no eixo X, correto? Olha só a diferença aqui, ó. Y, X, Y, X. E a gente tem três situações. Primeiro, se o nosso corpo está em repouso, o nosso espaço é o que? É uma constante, tá? Agora, se o nosso corpo está em movimento progressivo, lembra aquele estudo? Lembram? Progressivo é um estudo do espaço. O espaço está crescendo positivamente. Olha só, ele está crescendo para cima, certo? Então, aqui é um gráfico do movimento progressivo. E agora, o gráfico está descendo, está com velocidade negativa, porque o espaço está, olha, ele era um espaço grande, de repente passou por um espaço de um número menor. É um movimento regressivo, tá bom? Esses são os três tipos de gráficos de posição versus o tempo, tá? E um detalhe, outro nome que vocês podem encontrar também, o movimento regressivo também é o nosso chamado movimento retrógrado, tá bom? Ele tem dois nomes, essas pessoas que têm sinônimos é complicado, mas fazer o que, tá? Bora lá, qual outro jeito de gráfico que a gente pode ter no MU? O gráfico velocidade versus o tempo. O eixo X ainda é o tempo, só que o eixo Y, quem é agora, galera? É a velocidade. E que a gente sabe no movimento uniforme que a velocidade é constante, por isso que está aqui uma reta, tá? Mas aí, qual é a dica? Ele, matematicamente, se eu calcular a área daqui desses dois pontos, a área é a distância percorrida, é o deslocamento, ΔS, que esse veículo, ou automóvel, whatever, percorreu, beleza? Isso é muito legal, tem problemas que só vai estar o gráfico assim, bonitão, sempre reparar, detalhe, se é velocidade por tempo, não vai confundir se for espaço por tempo, tá? Se for velocidade por tempo, a área aqui desse gráfico vai ser a distância percorrida, tá certo? Bora pro próximo slide? Olha só esse exemplo aqui, esse exercício. Seja o caso de um automóvel em movimento retilíneo e uniforme, o nosso MU, né? Que tenha partido do ponto cujo espaço é 5 km, ou seja, ele partiu do ponto 5 km, ou seja, nosso S0, nosso S inicial é 5 km e trafega a partir desse ponto em movimento progressivo. O que é o movimento progressivo, gente? Aquele estudo lá dos espaços, é o espaço crescendo, o espaço aumentando positivamente. Se ele era 5, passou para ser 8, cresceu para 10, entendeu? Ele está crescendo com velocidade 10 km por hora, certo?
que mais? Considerando a equação horária do espaço, do MRU, né, ou do MU, é o nosso sorvete aqui. Que mais? O que ele quer? A velocidade e tal, ele fala, construa o gráfico para um intervalo de 6 horas. Ou seja, ele quer que a gente construa esse gráfico. A gente sabe que a posição inicial é 5, ou seja, por isso que está o 5 aqui, o S0, certo? A velocidade, ele falou que era 10 km. A gente sabe que é V vezes o T, 10 vezes o T, correto? Agora a gente é só construir. Ele falou que ele quer de até 6 horas. Ou seja, a gente faz um quadradinho aqui, onde um lado é o tempo, certo? Que vai ser o nosso eixo X e o eixo Y, o espaço. E a gente separa desde o repouso, desde o zero, tempo zero que ele partiu, até 6 horas. Ele disse que partiu do repouso quando era um S0. O S0 é 5, então no tempo zero é 5. E no tempo 1, qual vai ser esse espaço? Gente, é só colocar aqui, ó. Olha a equação aqui, tá vendo? Tempo 1 vai ser 10 vezes 1, 10, mais 5, 15. Então o espaço é 15. No tempo 2, só colocar o valor de 2 aqui no T. Então vai ser 5 mais 10 vezes 2, que dá quanto? 25. E assim você vai marcando os pontos e construindo os pontos aqui. Você ligou cada ponto, ele quer até 6 horas. No T, 6 horas, 10 vezes 6, 60, mais 5, 65. E aí você traçou a reta, certo? Curiosidade, você pode me falar, mas professora, a unidade internacional não é metros por segundo? Sim, mas em algum momento aqui ele pediu para converter? Não. Ele está trabalhando aqui tudo em quilômetros, certo? Ó, quilômetros por hora, quilômetro, e o tempo em hora. Ou seja, em nenhum momento ele está misturando laranja com maçã. Então não precisa de conversão, irmão. Tá? Pode construir bonitinho aqui. Agora, se tiver um detalhe, construa o gráfico nas unidades SI. Aí, irmão, se converte. Tá bom? Tranquilo? Agora um outro exemplo aqui. Olha só. Um móvel se desloca de acordo com a seguinte função horária. Aí ele dá essa função pra gente. S é igual a 10 mais 2t. Assinale a alternativa em que está correta a relação ao movimento desse corpo. Aí ele dá 5 alternativas. O movimento é acelerado, sua aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, ele falou em aceleração, gente. Falou aqui, essa equação é de quem? MU. No movimento uniforme, tem aceleração? Não, porque a velocidade é constante. Então, falou em aceleração, tchau, filho. Você não pertence aqui. Então, a letra A não é. B, o movimento é retrógrado, a posição inicial é 2 e a velocidade do corpo é 10. A posição inicial é 2. Vamos lá, vamos pensar. Essa fórmula aqui, quem é? É o sorvete, certo? O S0 tá aqui. Quem que é a posição inicial, então, da equação? É 10. Não está ocupando o lugar do S0? Então, é 10. Ele está dizendo que a posição inicial é 2, mas a posição não é 2, gente. É 10. Então, sai para lá, letra B. O que mais? O movimento é progressivo, ou seja, o espaço está crescendo, correto? A posição inicial do movimento é 10. Sim, é 10. E a velocidade do móvel é de 2 metros por segundo. Tá bom, vamos ver. Eu tenho a fórmula aqui do sorvete. V vezes o T. Aqui na fórmula aqui do problema é 2 vezes o T. Então a velocidade é 2 metros por segundo. Ok, tá certo. Mas ele é progressivo? Gente, progressivo é o espaço vai crescendo, a reta é para cima. Vamos lá, eu tenho que construir então. Olha só, eu faço aqui meu eixo Y como S, certo? E o eixo X como T. Eu sei que ele partiu do S inicial 10, ou seja, no tempo que era 0, a posição é 10. Olha a matemática na veia aí, gente. E aí eu começo a colocar os valores aqui. Eu quero saber no tempo 1 segundo,
Tá todo mundo na mesma unidade. Qual que é o valor do espaço? É só colocar aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 10, 12. Opa, já tem um ponto aqui. Opa, ele era 10. Ele tá 12 agora. Se eu colocar outro valor aqui de tempo 2, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 10, 14. Ele estaria aqui crescendo, subindo. Ele está progressivo. Tem tudo para ser essa letra C, hein, gente? Vamos só confirmar se a letra D escorrega na banana. Movimento é retardado? Não. Essa característica aqui é quando se estuda com aceleração. Lembra isso daqui? Retardado são palavras do MUV, certo? Do uniforme variado. Então, vai embora. Letra E. O movimento uniformemente variado. Não, meu filho, não é nada variado, não. Aqui é tudo uniforme. Então, qual que é a alternativa certa? É a nossa letra C, certo? Tranquilo? Gente, é só respirar, pôr aqui o esqueleto do sorvete, respira fundo, desenha se precisar e show de bola, tá bom? Bom, olha só o outro exemplo que a gente tem aqui. Qual é o deslocamento de um veículo que possui o seguinte gráfico? Ele te dá um gráfico aqui de velocidade por tempo. Bom, a gente sabe o grande dica, o grande bizu, que se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, para saber o deslocamento é só calcular o que? A área. E ele parte aqui do zero, certo? Vem para cá e depois ele vai para lá e vem para cá. Ele muda de velocidades aqui. É só calcular a área, gente, não tem mistério. Eu sei que o ΔS é a área do gráfico. E qual que é a área do gráfico, gente? Gente, isso é um trapézio, né? E qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, correto? Por isso que matemática tem que saber, gente. E vamos lá. Qual que é a base maior? De 0 a 360. 360 aqui, mais a base menor, de 40 para 340, quanto que dá? 340 menos 40, 300. Qual é a altura? A altura aqui é o tempo, é a velocidade, perdão, 20. Precisa colocar as unidades? Não, gente, se tá todo mundo mesmo aqui, ó, tá no mesmo pagode, metros por segundo e segundo, não precisa mudar a música. E tudo isso dividido por 2. E aí, com dedos mágicos, 360 mais 300 é 660. 20 dividido por 2 é 10. Então, 10 vezes 660, 6.600 metros é o deslocamento que esse veículo efetuou. Beleza? Tranquilo? Suave, né, gente? É suave na nave. Bom, gente, terminando por aqui. A próxima aula, gráficos MUV, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.